mobilidade urbana, que está somada aí a outra palavrinha mágica, que é a qualidade de vida também, né? E poderíamos estender um pouco isso, por que não a cidadania? Mas quem vai falar sobre isso é uma galera do Pedal, que lançou o primeiro site de Foz do Iguaçu exclusivamente voltado ao ciclismo, né? O site Bicicletismo. Para isso a gente recebe aqui a Mayara Godoy e o Fernando Correia, que integram esse projeto e vão contar para a gente sobre o projeto e também vão contar da experiência deles de ter feito uma reportagem especial para o portal sobre as condições das ciclovias aqui em Foz do Iguaçu. Em que estado elas estão, o que pode ser melhorado, e também vamos fazer um link dessa conversa com o plano de mobilidade urbana que está aprovado em Foz do Iguaçu e que precisa de uma série de ações aí, medidas do poder público para ser efetivamente implementado. Bom dia, Mayara, seja bem-vinda. Bom dia para os ouvintes. Obrigada pelo convite de vocês para a gente estar aqui. Legal. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Paulo. A gente vai começar, Mayara, você podia dar uma geral, falar assim sobre como começou todo esse projeto, por que vocês iniciaram esse projeto, como é que ele funciona. Insira a gente e o nosso ouvinte nesse projeto que vocês mantêm aí chamado Bicicletismo. Tá bom. Bom, na verdade ele surgiu por uma necessidade que nós mesmos identificamos de reunir informações sobre ciclismo, né? Porque a gente pedalava, tal, começou a pedalar por lazer, por esporte, por diversão, e a gente às vezes procurava informações sobre quais são as melhores rotas, onde ficam as ciclovias em Foz, se é que elas existem, que às vezes a gente não presta atenção, né, no dia a dia, quais passeios legais de fazer, onde a gente pode ir de bicicleta, onde não pode, e a gente começou a buscar essas informações e não encontrava, né? Então a gente identificou aí um nicho, realmente. Eu sou jornalista, né, então eu sempre gostei de mexer com blogs, com internet, etc, e aí foi uma coisa que uniu os dois interesses, assim, né. O Fernando, ele pedala há muito mais tempo também, não é de Foz, né, então também para ele, acho que casou, né, as duas coisas também, de gostar de pedalar e buscar a informação e tal, e a gente acabou surgindo essa ideia, assim. A princípio a gente começou numa brincadeira, mas ficou sério. Virou sério. Falou, não, vamos lançar mesmo. Mayara, e o projeto, as ações que vocês fazem, essas conexões que vocês estão mantendo, são voltadas apenas para o pedalante de Foz do Iguaçu, ou também vocês têm essa ramificação com as cidades vizinhas aí, que tudo muito integrado, né? Ou seja, é um portal, as ações de vocês se conectam com Porto Iguaçu e Cidade do Leste, ou é só Foz do Iguaçu? Então, ainda a gente está, digamos assim, no início, né? Vamos dizer assim, a gente ainda está estruturando o site, né? Melhorando, buscando informações, assim. Mas aqui é muito difícil você desconectar, né, das outras cidades. A gente mesmo faz uns passeios, às vezes, para o Paraguai, para a Argentina. Acaba virando uma coisa só, né? Foz do Iguaçu, mas acaba virando a Tríplice Fronteira. Mas a gente ainda está estruturando, ainda está buscando algumas informações, mas a ideia é que a gente consiga trazer informações mais abrangentes, né? Tem a região oeste aqui também, que tem vários passeios nas cidades vizinhas. Então, isso que foi que a gente sentiu falta, porque a gente acompanha vários canais de ciclistas já muito experientes e que fazem reportagens sobre bicicletas, mas de outros lugares, né? E não tinha isso focado na região. Então, a nossa ideia é, claro, sempre trazer novidades, informações gerais, mas sempre trazendo esse foco local, né? A gente até já fez um outro texto sobre passeios aqui na Tríplice Fronteira, né? Legal. Fernando, é fácil ser ciclista em Foz do Iguaçu? Ser ciclista já não é fácil, né? Uma cidade como Foz é um pouco mais complicado até. Tanto pelo estado das ciclovias, pela localização delas, né, que impede às vezes um deslocamento completo por uma ciclovia de um ponto a outro da cidade. A gente também tem aqui em Foz o problema, na verdade não é um problema, né, uma característica de Foz, que é o turista. Então nós temos muitos turistas. Os turistas geralmente eles não conhecem a cidade. Então nós temos que redobrar a atenção para que eles não sejam prejudicados com isso também, né? Não aconteça um acidente, o cara saia de Foz também triste porque alguma fatalidade aconteceu. E esse é também um dos focos que a gente tem, que é conscientizar o ciclista de como ele deve se portar numa via. Que isso às vezes é negligenciado por parte dos ciclistas e causa acidentes muito graves. Então, por exemplo, não andar na contramão, utilizar equipamento de proteção, são coisas que a gente frisa sempre. Tomar cuidado também com os carros, para que os carros também nos respeitem.
Certo. Falando da reportagem que o site elaborou sobre as ciclovias, aí, qual foi a necessidade que você sentiu? Qual foi a intenção de retratar esse estado, as condições e inclusive retratar, né, os trajetos que existem para a ciclovia aqui em Foz do Iguaçu ou de ciclovia em Foz do Iguaçu? Por que vocês decidiram fazer esse conjunto, essa série especial aí? Essa série nasceu quando a gente percebeu que existiam ciclovias em Foz. Que as ciclovias em Foz elas são um pouco invisíveis, né? Eu cito bastante o caso da Chimmelfeng, por exemplo, que tem uma ciclovia, só que se você não prestar atenção você não vê. É uma ciclovia praticamente invisível. A primeira que a gente teve contato para fazer a matéria foi a ciclovia da 277, que eu acho que é uma das mais legais, mais bem cuidadas, completamente sinalizada, é bem interessante. A galera respeita muito. O pessoal que sai da 277 para a Marginal geralmente para na ciclovia para que os ciclistas passem. E ali a gente sente um respeito muito grande, inclusive com os próprios ciclistas que utilizam a via para trabalhar. Que esses pra gente são os verdadeiros ciclistas, né? O cara que pega a bicicletinha dele de manhã, vai pro trabalho, põe seu cortador de grama na garupa, põe as ferramentas e vai ganhar a sua vida, né? E essas pessoas relataram pra gente que realmente ali é um ótimo trajeto. Eles se sentem muito respeitados e seguros. E um outro ponto interessante foi poder prover para os ciclistas de Foz como as ciclovias estão e como que eles podem utilizá-las, né? Muita gente deixa de utilizar a ciclovia porque acha que nem é para ele usar, o que é bem estranho, né? Não faz sentido nenhum um ciclista não usar a ciclovia. Mas ele sente que aquele espaço não é dele. Ele sente que às vezes ali é um lugar de uma pessoa passar a pé e não de bicicleta, né? Confunde calçada com ciclovia. Isso é um problema bem recorrente, inclusive, na General Meira. Na Morenitas, aliás. Na Morenitas é um problema bem recorrente porque as calçadas em volta não são boas. Então o pedestre usa sim a ciclovia. Não é nenhum problema. Desde que todo mundo se respeite, a gente acha que não tem nenhum problema. Se tivesse calçada, sim, seria um problema. Ele poderia utilizar a calçada, mas opta por usar a ciclovia. No caso ali da Morenitas, a calçada em alguns pontos é inexistente. Então a gente também tem que saber conviver, né? Correto. Maiara, quais bairros e regiões vocês percorreram para fazer essa reportagem especial sobre as ciclovias? Por enquanto foi feita essa da 277, né? Foi feita essa da General Meira, Morenitas, a da Chimmelfeng, a Avenida das Cataratas. A Avenida das Cataratas ela tem um trecho, que esse trecho é bem bom também, né? Até ali mais ou menos na rotatória que vai para a Argentina. Até ali tem a ciclovia. Aí quando chega ali, que daí vira rodovia, né? A partir daquele trecho não tem mais, né? Que seria super interessante que tivesse, porque ir de bicicleta para as cataratas é super legal, por exemplo, mas acaba sendo um pouco perigoso, né? Tá faltando ainda aquela que vai pro Cidade Nova, né? Tá faltando a José Maria de Brito, aquela que vai pro Cidade Nova também, continuação da Avenida Andradina ali, né? Isso. Acho que ela tem até outro nome a partir daquele ponto ali na região do Jardim Universitário ali, perto da Unioeste, da Unila, tem uma ciclovia nova ali, essa a gente não conheceu também. Mas assim, até você mencionou antes, né, a questão do plano de mobilidade urbana. Esse plano, não sei se eu tô me adiantando, mas ele tem alguns dados, né, porque a gente vai fazendo por trechos justamente porque, como o Fernando falou, as ciclovias não são conectadas, o que é um problema para quem precisa realmente fazer essa mobilidade no seu dia a dia de bicicleta, né? Você tem um trecho que é bom, aí no outro trecho você acaba não tendo a opção e vai para a via junto com os carros, né? Hoje em Foz, pelo menos esses dados são até 2018, a gente tem apenas 27 quilômetros de ciclovia, somando todas, né? Então é muito pouco, na verdade, né? Para a extensão de Foz do Iguaçu, a cidade espalhada, né? Às vezes a pessoa precisa se locomover longas distâncias no seu dia a dia. Para quem utiliza a bicicleta para o trabalho, que é o que o Fernando falou, acaba sendo um pouquinho complicado, né? Tem uma ciclovia que está em construção na Tancredo Neves, né, que vai sair lá da entrada da Itaipu até ali nas universidades, né, um trecho. Ouvi que tinha um projeto para chegar até a Vila A, mas essa parte ainda não tá em obras, né? Então acho que são essas, né? Eu esqueci alguma. Maiara, e falando das ciclovias, assim, de modo geral, né, você fala da falta de conexão entre elas, é um problema, mas das condições mesmo de infraestrutura, que retrato que vocês tem das ciclovias de Foz do Iguaçu, das que existem, como que elas estão, é possível passar por ela tranquilamente sem risco de acidente?
você como ciclista, como que você descreve essas ciclovias? Tem uma diferença também, eu até vou pedir acho que pro Fernando explicar melhor, que ele vai explicar melhor do que eu, a diferença entre ciclovia e ciclofaixa, que são coisas diferentes também, e a maioria do que tem aqui em Foz é ciclofaixa, né? Ciclovia mesmo são poucas. Em Foz a gente tem os dois tipos, né? A ciclovia e a ciclofaixa. A ciclofaixa, ela é literalmente uma faixa na via de carros. É uma faixa separada, mas no mesmo nível da via. Em Foz, Jorge Schimmelfeng talvez seja um exemplo? Perfeitamente. Jorge Schimmelfeng é um ótimo exemplo. E a a General Meira também. A diferença é que na ciclovia, como o nome já diz, é uma via para bicicletas, somente. Então ela é deslocada da via de carros, ou da calçada, ou de qualquer outro lugar que ela esteja, seja por barreiras físicas, ou por ela ser completamente deslocada, como é o caso da Avenida das Cataratas, e na frente dos hotéis. Aquela ciclovia, eu acho que é uma das melhores que a gente tem, porque ela é bem afastada do asfalto, então ela não fica nem um pouco próximo dos carros. Isso é o que diferencia mais. A ciclofaixa ela é junto com a via e não tem muita separação, às vezes tem uma sinalização no máximo, enquanto a ciclofaixa é isso, e a ciclovia já é completamente separada do trânsito de carros normal. Quer complementar, Mayara? Aí você pediu pra gente fazer uma avaliação, né? Então, assim, nesses lugares onde a ciclovia é uma ciclovia mesmo, como o Fernando explicou, separada dos carros, você tem uma boa distância, que é o caso, acho que só da 277 e dessa da Avenida das Cataratas, né? A da General Meira também, da Morenitas, essa da Morenitas é uma ciclovia também. Aonde a gente encontra ciclovia de fato, normalmente ela é melhor para ser utilizada, assim, porque você tem um pouco mais de segurança também, né? Quando é a ciclofaixa, que é, como o Fernando disse, é junto com os carros, na verdade ela é só pintada uma faixa ao lado. A gente percebe que as pessoas realmente não entendem a finalidade, né? Então você vê, por exemplo, interrupções nessa pista, bueiros abertos, até ponto de ônibus no meio da faixa, então para um ônibus ali. Você vê carros que estacionam ali, assim, né? O carro deveria daí estacionar mais pro lado ou em outro espaço. O carro que estaciona em cima da ciclovia, da ciclofaixa, interrompendo o trajeto. Todo tipo de problema você acaba encontrando onde é só ciclofaixa, né? Até mesmo a sinalização, por exemplo, essa da Schimmelfeng, que o Fernando citou, acho que é uma das piores, porque apagou já a pintura, ninguém sabe o que é. Motos acabam usando como corredor para ultrapassar os carros, então assim, acaba que não cumpre a finalidade, né? Como o Fernando falou, ser ciclista não é fácil em lugar nenhum, e aqui realmente também não é, porque existe daí, querendo ou não, existe uma competição também no trânsito, né? A gente tem uma cultura de que as cidades são projetadas pensando nos carros, né? Elas não são projetadas pensando no transporte coletivo, nem no pedestre muitas vezes, porque a gente está falando de ciclismo, mas se a gente for falar de ser pedestre é terrível também, né? As calçadas são difíceis, não tem acessibilidade, em alguns pontos da cidade tá bom e outros não também, até nesse plano de mobilidade tem todo esse diagnóstico, né? Então, assim, é bem complicado mesmo. Então, as poucas ciclovias ou ciclofaixas que tem, algumas delas também não cumprem muito bem. Essa da José Maria de Brito, que sai lá na rodoviária, a gente não fez a reportagem ainda, mas a gente já conhece o local. Ela é interrompida, quebrada em vários pontos, tem partes em que formou uma rampa. Até um canal de TV fez também uma reportagem lá, assim, bueiros com a tampa aberta no meio, né? Isso realmente oferece risco, então muita gente ali naquela região, a gente observa que opta por nem usar. Então foi construído um aparato, foi gasto dinheiro público ali, e as pessoas não conseguem usar e acabam tendo que pedalar junto com os carros de novo, assim. Então muitas delas acabam nem cumprindo o seu papel corretamente, né? Certo. Ô Fernando, parte desses problemas aí poderiam ou poderão ser resolvidos com o plano de mobilidade urbana, né? O que você destaca desse plano que pode facilitar a vida do ciclista em Foz do Iguaçu? Uma coisa bem legal do plano, Paulo, é que ele foi pensado junto com ciclistas. Então, a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu participou da elaboração do plano, assim como vários ciclistas de Foz. E eles conseguiram apontar de uma forma mais direta quais eram as necessidades dos ciclistas. Algumas cidades eles têm o contrário, eles fazem o plano sem consultar os ciclistas e entregam para eles. Aqui a gente teve esse diferencial que foi muito positivo. Então tudo que a gente encontra no plano de pontos sobre ciclovias, por exemplo, foram sugestões de ciclistas. Então isso é uma coisa que vai trazer muito para a cidade, isso é muito interessante. Então o ciclista se sente bem contemplado com o projeto por conta disso.
Maiara, falando do plano, a consolidação, a efetivação desse plano, o que você acha que traz de benefícios aí para o funcionamento da cidade de um modo geral, mas especificamente ao ciclista? Assim, o plano ele é bem extenso, bem completo, né? Ele leva em consideração todos os aspectos da mobilidade urbana, inclusive a questão do pedestre, né? Que é o que eu falei. Eu acho que isso é importante a gente destacar pelo seguinte: o próprio Código de Trânsito, ele traz a obrigatoriedade de que a prioridade tem que ser primeiro do pedestre, depois do ciclista e assim por diante. É sempre do mais frágil em detrimento dos outros veículos mais robustos, né, digamos. Então, isso está muito explícito no plano, né, essa inversão, porque hoje a gente tem prioridade total para os carros, né, se você olhar em qualquer ponto da cidade é isso. E esse plano, ele traz a inversão disso. Né? Uma das coisas muito interessantes que ele traz é justamente o aumento dessa malha cicloviária na cidade, que é necessário, e ali no mapa onde foi feito todo o desenho, ele realmente interligaria todos os pontos da cidade, você conseguiria percorrer toda a cidade de bicicleta, se necessário, com as devidas... Claro que assim, não significa ter uma ciclovia ou ciclofaixa em cada rua da cidade, mas nas principais vias de acesso que interligam, né, nos principais caminhos que as pessoas fazem, para que você conseguisse se mover pela cidade toda mesmo com a bicicleta. Né, assim, o plano ele é bem completo, ele traz uma série de outros aspectos que dizem respeito ao tráfego de caminhões, do próprio transporte coletivo, de várias questões, né? Porém, ele reserva um capítulo bem detalhado sobre ciclovias, né? E realmente, se isso conseguir sair do papel e for implementado, vai ser coisa de primeiro mundo, assim. O plano ele é muito bem feito, é muito bacana você olhar e falar, nossa, tomara que saia, sabe? Tomara que aconteça. Porque eu acho que é bem necessário, assim. E tem esse ponto que o Fernando tocou, que eu acho que é um ponto bem importante, que é a questão do ciclista raiz, né? Como a gente brinca, que é essa pessoa que ela usa a bicicleta no dia a dia mesmo, para a mobilidade dela, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para a faculdade, para os afazeres dela, sabe? A pessoa coloca seus equipamentos de trabalho, sua mochila, sua coisa e vai. Porque a gente até fala de um lugar meio confortável que é o ciclista de lazer, né? A gente pedala por lazer, por esporte, para ir fazer um passeio no fim de semana, vamos conhecer um ponto turístico. Esse é um tipo de ciclista, né? Que tem as roupas adequadas, equipamento de segurança, capacete, iluminação, bicicleta legal. Esse é um tipo de ciclista e é o que a gente acaba tendo mais contato. Mas toda essa população que utiliza a bicicleta para se locomover, porque não é porque a pessoa às vezes tem um ideal de sustentabilidade, por exemplo, é porque ela precisa. Às vezes é a única alternativa que ela tem é mais barata para ela se locomover, né? Às vezes o transporte coletivo não atende bem, ela não tem carro, para ir a pé longe, ela compra uma bicicleta e ela vai. Então essas pessoas precisam ser levadas em consideração também, né? E você ter uma malha cicloviária decente na cidade ofereceria condições de segurança, inclusive para essas pessoas. Porque eu não posso falar assim, eu preciso da ciclovia porque eu pedalo uma vez por semana, né? Agora, e a pessoa que pedala todo dia para se locomover na cidade? Essa pessoa tem que ser levada em conta, né? E eles ficam meio invisibilizados. Claro, e tendo as condições ideais, é óbvio que aumenta a demanda, né? Mais pessoas vão utilizar essa forma de deslocamento ou de lazer e tudo mais. Fernando, falando nesse ponto que a Maiara trouxe, né, de tirar o plano do papel, qual o papel da sociedade para que esse plano de mobilidade seja efetivado em Foz do Iguaçu? Cobrar. Eu acho que uma das principais coisas que a população pode fazer é ir atrás dos governantes, atrás dos políticos que eles elegeram na cidade e dizer, cadê? Né? A gente sabe que a Itaipu e o PTI foram parte também do processo desse documento. No entanto, a sociedade tem sim que fiscalizar e cobrar. Tem que ir atrás. Porque senão a gente fica sem. Às vezes eles acabam não priorizando porque a sociedade não demonstrou interesse. Não às vezes nem por maldade ou por falta de dinheiro. Porque a sociedade não demonstrou mais interesse, eles, então não precisa mais, então vamos deixar pra lá. Mas é cobrar mesmo. É ir atrás, é utilizar as vias que existem também. Isso é muito importante. Não adianta ter se a gente não tá utilizando. Isso também vai demonstrar para eles que a gente não quer. Então, isso é muito importante. Um outro ponto muito interessante sobre o projeto de mobilidade é que eles frisam muito em conscientização. Isso é muito interessante também. Então, não é só ter os espaços, não é só colocar ciclista na rua, mas é conscientizar toda a população de que aquele espaço, de que aquelas pessoas
quem o ciclista deve respeitar, como que ele deve se portar e como que a população também deve se portar com o ciclista. Então a parte de educação é muito frisada. Então acho que vai ser um projeto bem interessante. Legal, que essa conscientização não seja apenas pelas multas, né, como geralmente se busca. Maiara, para a gente finalizar a nossa conversa, quem tem interesse de acompanhar o site, de acessar essas reportagens que vocês fizeram, conhecer um pouco mais sobre o ciclismo aqui em Foz do Iguaçu, como é que acessa o portal, como é que acessa o bicicletismo, tanto o site como nas redes sociais também, como vocês são bem ativos aí nesse espaço, como é que o nosso ouvinte pode localizar vocês na internet? Tá. O endereço do site é bicicletismo.com.br, né? Essa palavra, na verdade, é até uma brincadeira, porque une bicicleta com ciclismo, né? Então é bicicletismo.com.br, é facinho, se digitar no Google também encontra. Nós estamos no Instagram também, bicicletismo_br, né? E no Facebook também nós temos a página lá, né? É só digitar bicicletismo que aparece lá também. Então, a gente está em praticamente todas as redes, no Twitter, @bicicletismo também. Sempre assim, quem quiser também sugerir pautas, sugerir temas, porque a gente, nesse momento aqui, está falando das ciclovias, né? Mas a gente fala sobre assuntos diversos. Por exemplo, o Fernando entende bem mais, assim, da parte de manutenção, ele gosta de falar de como cuidar da sua bicicleta. Tem outros temas também, né? Então, para todas as pessoas interessadas em ciclismo, em pedalar, seja profissionalmente, seja para dar um passeio, podem também sugerir temas ou acessar os textos que a gente já publicou anteriormente, né? Porque talvez também tenha algum tema interessante que a gente não identificou ainda, a gente pode buscar, né? As pessoas podem pedir, a gente pode tentar buscar esses assuntos. Identificar os grupos que participam também, não? Sim, a gente tem, assim, conhecimento de vários grupos de ciclismo na cidade. Alguns a gente tem um contato já um pouquinho mais próximo, que a gente já conheceu as pessoas, e outros a gente está buscando. Tem vários grupos bem organizados na cidade, que mobilizam bastante. Por isso que a gente fala, assim, existe demanda, sabe? Existe muita demanda por infraestrutura de ciclismo na cidade. Tem muita gente que realmente utiliza a bicicleta, seja para o que for, né, para a finalidade que for. Esses grupos mais organizados, a gente já conhece alguns, né, tem contato com eles, eles nos ajudam também, a gente manda perguntas, tem grupos de WhatsApp que a gente conversa com eles, eles nos ajudam com informação, com sugestão também para o site, né, mas tem outros grupos que a gente não conheceu ainda, a gente gostaria de conhecer, né, a gente gostaria de aproximar, porque isso que o Fernando falou da gente cobrar o poder público, eu acho que um pouco passa por essa união também, sabe? De repente a gente juntar mesmo todo mundo que se interessa e que utiliza a bicicleta por algum motivo, se a gente começar a somar esses esforços, é bastante gente. E aí a gente acho que tem, assim, um poder maior de cobrar, né? A gente tem como impor a nossa presença e falar, viu? Poder público, estamos aqui, existimos, né? Queremos a segurança, porque tudo passa pela segurança, né, no fim das contas. Para ter uma ideia, para ter uma ideia, a gente tem contato mais ou menos com 5 grupos. Cada grupo desse tem, em média, 150 pessoas. É um contingente número, aí, né? né? É um bom número. Pessoal, a gente agradece demais a vocês Só um dois pela participação. O Tadeu Villalba, Paulo, mandou aí um abraço para os grupos de ciclistas, né? E parabéns pelo trabalho que estão diagnosticando aí os principais pontos e também, né, realizar campanhas para identificar essas novidades por onde circulam os ciclistas, né? Vocês já pararam para pensar em fazer alguma campanha para conscientizar a população num dia, numa praça, alguma coisa assim ou não? A gente tem pensando muita coisa, inclusive com a CCI, com a Associação Ciclística de Foz, sobre conscientizar também esse ciclista raiz, né, que é o cara que pedala todo dia e que às vezes não tem um mínimo de segurança para pedalar, né? Sinalização. Talvez os mais vulneráveis, né? São os mais vulneráveis. Isso aí, Moacir, pedalar Exatamente. com segurança é um direito. Eu soube que você está torcendo por uma ciclovia que vai ligar Foz a Cascavel para você poder ir aos encontros Do anuais Dinossauros do Rádio, né? de Magrela, é isso? Não, vai ser maravilhoso. Aliás, tem essa ciclovia, já tá? Como é que tá esse projeto? É um projeto, já tem uma realidade com relação a isso ou não? Isso. Essa via ela já existe, ela liga Foz a Cascavel. Ela passa por dentro do parque, né, por alguns... margeando o parque, na verdade. Uhum. Parte dela é um trecho bem conhecido de Foz, que a galera do ciclismo conhece como a Volta ao Parque, que ela começa na BR-277 e acaba lá no Parque Nacional. Então esse trecho já é bem conhecido aqui em Foz. E depois eles só alargaram esse trecho e continuaram até Cascavel. Marco Zero, onde tudo começa.